brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Então Paulo termina a sua carta aos Colossenses com esta frase: a saudação é de próprio punho. Paulo. E depois que ele diz a saudação é de próprio punho, Paulo, ele diz: lembrai-vos das minhas algemas. Paulo, ele foi preso por dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E quando nós vivemos em uma estrutura governamental que não respeita Deus, as pregações do Evangelho, ou o pregador do Evangelho sofre muito. Tanto sofre por parte de pessoas que faz parte da sociedade, como sofre por parte de estruturas governamentais. O governo, ele quer controlar tudo, né? E então, muitas vezes, até o pregador do Evangelho termina como terminou aqui o apóstolo Paulo, né? Lembrai-vos das minhas algemas. Só que na época de Paulo não era só a estrutura governamental que perseguia os pregadores do Evangelho. Tinha também a estrutura religiosa, o judaísmo, né? O judaísmo era a religião oficial dos filhos de Israel, e apareceu o cristianismo assim, meio enviesado, né? E a elite religiosa dos judeus não quis acolher o cristianismo. E se tornou também uma fonte de perseguição aos seguidores de Cristo, aos cristãos, e até mesmo ao próprio Jesus, porque quando Jesus desenvolveu o seu ministério, Jesus foi perseguido desde o princípio até a cruz. Quando Jesus estava na cruz, muitos aproveitaram a situação para zombar de Jesus. É muito difícil você descobrir as realidades divinas, porque Jesus é Deus entre nós. Jesus é Deus. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus.
Mas o problema é que a elite religiosa do judaísmo, eles não conseguiram perceber. E nem conseguiram perceber que Jesus é o Messias. E por isso que Jesus teve que enfrentar toda esta oposição da liderança do judaísmo. E essa perseguição a Jesus se transportou para a igreja, para os discípulos, porque o que Jesus pregava, a igreja também pregava. E Paulo diz: lembrai-vos das minhas algemas. Agora eu lembrei daquele versículo que diz assim: lembrai-vos dos presos, como se vós também estivesseis presos com eles. Uma pessoa que está em outra situação de prisão é muito triste e muito sofrimento também, né? O ser humano, ele não foi criado para estar preso, ele foi criado para ser livre. Só que só existe a liberdade em Deus. É por isso que Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois que o homem caiu no pecado, né? Lá no jardim do Éden, e a Bíblia diz que assim como por um só homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, agora o homem é escravo do pecado. E a liberdade mesmo só através de Jesus. É por isso que pregamos: só Jesus Cristo salva. Quem se arrepende, abre o coração, recebe Jesus como Salvador, tem liberdade. E quem rejeita continuará preso pelas garras do pecado, continuará escravo do pecado. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, não obstante a tantas adversidades no mundo em que vivemos, mas a graça de Deus é abundante. E a graça de Deus está conosco. E Paulo sempre desejava a graça de Deus para com aqueles que ele escrevia as suas cartas, as suas epístolas. A graça seja convosco. Hoje Deus usa a igreja com toda a autoridade, levando a todo mundo o evangelho da verdade. Assim chegará o juízo, o povo enfrentará, e diante de Jesus todo joelho se dobrará. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.